Imagina você chegando nos Estados Unidos, a sua host family está te esperando no aeroporto. Você entra naquele carrão de filme. E aí eles começam a dirigir em direção à sua nova casa. Você vai ficar 1 ano por lá. E aí você começa a ver a cidade onde você vai morar. Aquelas cidades de filme dos Estados Unidos. Aqueles parques lindos, de gramado, onde as pessoas se deitam para ler. As crianças correndo, brincando, naqueles playgrounds que, nossa, são perfeitos. E aí, as ruas largas, e você vai chegando na sua vizinhança, no seu bairro. E aí você vê aquelas casas tudo sem muro, igualzinho de filme. Você entra na sua casa, você se depara com uma casa super bonita, né, com os móveis lindos. E aí você fala, meu Deus, meu sonho se tornou realidade. As kids vêm e te abraçam e falam, Karina, welcome to US. E aí vocês sentam e tem a primeira refeição juntos. Não é legal, dear? Pois é, mas não foi assim que aconteceu comigo. A vida de au pair não é desse jeito. Longe disso. A minha experiência foi cheia de altos e baixos, mas mesmo assim, eu quero contar aqui a minha história para te inspirar a ser au pair. E você deve estar pensando, como assim me inspirar? Depois de toda essa introdução linda, você fala que não é verdade? Eu ainda vou lá querer ser au pair? Vai, dear, calma aí, que eu vou te contar tudo do começo e você vai sim querer ser au pair. Mas vamos voltar então lá do começo, quando eu nem sabia que esse programa existia. Eu estava no meu 2º ano da faculdade e eu estava tentando ingressar em escolas de inglês, porque eu queria dar aula de inglês. Só que a pergunta que eu mais ouvia era, você já morou fora? Você já morou fora? Então, eu entendi que eu teria que ter essa experiência para entrar numa boa escola de inglês, para realizar meus sonhos de dar aula. Só que eu estava numa encruzilhada da minha vida. Eu estava com uma pessoa há 10 anos já. E aí eu tinha que decidir, casar ou ir embora. A relação já não estava lá, aquelas coisas, então decidi ir embora. E aí começou a saga para procurar os programas de intercâmbio. Mas, dear, quando eu comecei, eu era pobre, pobre de maré de si, e eu só via intercâmbio que custava 20 mil, 30 mil, e eu lá, trabalhando numa clínica de recepcionista, ganhando um pouquinho mais que um salário mínimo, pensei, meu Deus, não vai ser possível, acho que eu vou voltar com meu ex, e melhor casar. Mas graças a Deus não fiz isso. Então, eu continuei procurando maneiras de ir para os Estados Unidos, num intercâmbio que coubesse no meu bolso. E eu comentei com meu pai, pai, eu queria tanto ir para os Estados Unidos. E na época, estava passando uma novela chamada América. E tinha uma personagem que o sonho dela era ir para os Estados Unidos. E o meu pai me deu um globinho, ela tinha um globinho de neve, sabe aqueles globinhos de neve que joga assim, cai a neve? E meu pai comprou um desse para mim, que meu pai é debochado. Comprou um desse para mim e falou, tá aqui ó filha, seus Estados Unidos. Mas mesmo assim, eu não desisti, dear. Comecei a procurar os intercâmbios, falei assim, meu Deus, alguma coisa eu tenho que achar. E aí eu me deparei com um blog de uma menina que tinha ido para os Estados Unidos como babá, o programa Au Pair. E eu falei assim, nossa, que programa é esse? Né? Aí eu vi os requisitos. Tinha que ter idade entre 18 e 26 anos, ser solteira, ter CNH, ter um nível intermediário de inglês e 200 horas comprovadas com crianças. Eu comecei a ler os requisitos e pensei, bom, estou na idade limite, 26 anos, né? Tenho a minha CNH. Horas com criança, preciso complementar isso aí. Meu inglês, acho que dá para o gasto. Então, eu consigo. Dear, quando eu comecei a ler, né, o blog da menina, que eu vi o preço do programa de au pair, era um pouquinho mais de 3 mil reais. E eu pensei, meu Deus, é possível. Eu tinha um Escort financiado, um Escort XR3 branco, lindo, que eu amava, financiado. E eu pensei, se eu vender o meu Escort e o meu pai complementar o resto do dinheiro, eu consigo ir. É possível. E ali, dear, eu comecei a sonhar.
Aquele sonho foi tomando forma, aquela oportunidade de mergulhar numa cultura, aprimorar meu inglês, conhecer os lugares de filmes que a gente só vê em filme, poder ir num show de artistas que eu amava, tipo Bon Jovi. Eu comecei a falar inglês por causa do Bon Jovi, então imagina, eu comecei a delirar nos meus sonhos, né? Poder comprar as roupas de marca e os perfumes que eu só via na vitrine. Dear, comecei a sonhar que podia ser uma realidade para